Queridos adolescentes, a paz do Senhor. Meu nome é André, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Sede. E essa lição, a lição de número 3, eu estarei ministrando para vocês, pela misericórdia de Deus. Eu vou fazer uma oração com vocês agora para iniciar essa aula, esse vídeo, e logo em seguida nós entraremos no conteúdo da lição. Senhor maravilhoso Deus, grandioso Pai, Criador dos céus e da terra, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor me deste, para que eu possa aprender estudando a Tua Palavra e ao mesmo tempo estar ministrando essa aula aos adolescentes. Abençoe a vida de cada um deles, abençoe a família de cada um deles, Senhor Jesus. Venha ser com eles, em nome de Jesus. Amém. Lição 3. Fala a respeito do caráter de Jesus. Então, o tema seria o seguinte, conhecendo o caráter de Jesus. O texto áureo está em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se a gente for tentar interpretar esse texto, realmente, nós não temos capacidade alguma como criatura em instruir nosso Deus, instruir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que ter a mente de Cristo como verdadeiros cristãos. E aí eu vou estar ministrando esse conteúdo para vocês. Vou estar aprendendo e também vocês vão estar aprendendo comigo durante esse período, durante esse vídeo, ok? A leitura bíblica em classe, meu querido e minha querida, está em Filipenses, capítulo 2, do versículos 5 a 11, e diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, agora nós estudaremos a respeito do caráter de Jesus e a sua missão aqui na terra. Amém? A lição a seguir propõe o quê? Uma reflexão nossa a respeito do caráter de Cristo, como ele preocupava-se com o próximo e se relacionava com Deus. Então, como que ele se relacionava com o próximo e como ele se relacionava com Deus, o Pai, o Criador, né? Vamos buscar o que? Essa realidade para nossas vidas? Você acha que é interessante, como cristãos, buscar esse conhecimento? Conhecer o caráter de Deus? Tenho certeza que é importantíssimo, porque isso é um dos pilares da nossa vida como crentes, né? E por quê? Porque nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter essa mente de Cristo. Amém? Então, se você pegar a sua lição, você vai procurar o primeiro subtítulo, ou o primeiro capítulo, vamos dizer assim, da nossa lição, que fala assim, o caráter de Jesus e sua missão. Qual era o caráter de Jesus e sua missão? Primeiramente, nós
primeiro precisamos saber o que é caráter, né? Conforme a nossa lição, fala assim, conforme a nossa lição, com a fonte, o dicionário Aurélio, né, define o quê? Que o caráter são os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo ou um povo. Ou seja, é você observar aquela pessoa e ver como é que ela está agindo, como que ela pensa, como que é o modo de ser daquela pessoa. Isso é um caráter, entendeu? Por exemplo, se a pessoa é honesta, se ela é o caráter dela, né? Se ela fala mentira, é o caráter dela, entendeu? Então é o modo de ser, de agir e não só de um indivíduo, mas de um grupo ou até mesmo de um povo, né? Então, se a gente for pegar o Novo Testamento, os 4 evangelhos, vocês irão ver como que era o caráter de Cristo, né? Jesus Cristo, por exemplo, ele não se importava com o próximo. Jesus Cristo, ele não tinha nenhum amor pelo próximo, muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele é amor, né? Então, se você for pegar lá, for ler João, capítulo 13, versículo 1, você vai ver que Jesus era amoroso. E como que nós somos? Nós estamos sendo amorosos com o próximo? Será que nós temos amor independente de como ele está respeitando a gente? Respeitando não é a palavra, mas agindo com a gente? Como ele está nos tratando? Como que a pessoa está nos tratando? Será que nós devemos pagar o mal com o mal e o bem com o bem? Não, muito pelo contrário. A gente vê na nossa lição que Jesus, ele era amoroso. Ele não, independente do que ocorresse, Deus, ele é amor, ele não pode negar a si mesmo, né? E esse atributo, ele nos comunica, né? Ele nos comunica esse atributo. Então, nós temos amor, né? O amor é aquilo lá, é o amor da mãe, é o amor do pai, é o amor do filho, entendeu? Pelos pais, é o amor dos pais pelos filhos, é o amor que quando você tem o seu filho, o seu bebezinho ou a sua bebezinha, você saber não ter nada em troca, não receber nada em troca daquilo que você está fazendo. Porque é o bebezinho, é o seu filho, ele não tem capacidade ainda de fazer nada. Então, com amor, você acorda de madrugada, você dá de comer para a criança, você deixa ela limpinha, troca de roupa. Isso é amor, entendeu? Uma outra característica do caráter de Cristo, ele era o quê? Ele era observador e conhecedor dos corações. Ele, como Deus, ele não deixou de ser Deus enquanto homem aqui na terra. Ele era observador e conhecedor dos corações. Ele sabia o que estava passando nos corações e nas mentes das pessoas que estavam ao seu lado, né? Ele era movido por compaixão. Então ele via alguma coisa ali que ele se entristecia, ele tinha uma compaixão, ele tinha compaixão, né? Ele era manso. Eu creio que a única vez que ele não foi manso, que não contrariando o próprio caráter dele, mas Jesus Cristo era justo. Foi quando ele entrou no templo e viu os cambistas, né, vendendo coisas ali dentro. Ele ficou um pouco nervoso, vamos dizer assim, né? Porque Deus, ele é justiça, né? Então, mas ele é manso, ele é suave, ele nunca
você pode perceber, com muita sabedoria, se você for ler na palavra de Deus, com muita sabedoria, ele agia. Ele não tinha ele não era, não tinha aquela emoção, não agia pela emoção, ele agia pela razão, ele era Deus, né? Então, ele era sábio, claro, puxa vida, que sabedoria do nosso Deus, não é verdade? Um exemplo é quando aquela mulher foi pega em adultério e as pessoas que estavam ao lado queriam matar a pessoa, que era um modo de castigo na lei dos judeus naquela época, matar apedrejado, né? Porém, o que acontece? Com muita sabedoria, né? E ali ele estava agindo o quê? Com compaixão, com amor e com sabedoria e com mansidão. Tudo ao mesmo tempo, né? Ele teve o quê? Ele teve amor por aquela mulher, né? Ele teve a compaixão por aquela mulher, ao mesmo tempo foi manso, não agiu pela emoção, e ao mesmo tempo ele agiu com sabedoria. Ele disse: aquele que nunca pecou, que atire a primeira, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, um por um, foi deixando a sua pedrinha ali do lado, e não houve apedrejamento, né? E o que ele disse para aquela mulher? Fala: vá e não peques mais, né? Vá e não peques mais. Então, nesse momento, você vê o caráter, só nesse exemplo, nesse momento que nós vimos na história, né? Um fato que aconteceu, real, verdadeiro, né? Você vê o caráter, né? Como foi o modo de agir de Jesus Cristo? Será que nós estamos tendo esse caráter, né? Como o nosso texto fala, né? O nosso texto áureo fala: mas nós temos a mente de Cristo. É uma afirmação, mas nós temos a mente de Cristo, mas nós temos que usá-la, né? Da maneira correta, né? Na verdade, não é que nós temos que usá-la da maneira correta. Durante a aula, você vai ver como usar conhecer o caráter de Cristo e colocar em prática esse caráter de Cristo na sua vida, na minha vida, né? Porque nós somos crentes, nós somos cristãos, né? Senão não faria nenhum sentido estarmos aqui buscando, gravando vídeo, mandando mensagens, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. Amém? Então, essa é uma parte. Outra informação também importante: Jesus, ele possuía autoridade, com certeza, autoridade. Quantas pessoas seguiam Jesus Cristo, né? Não é qualquer pessoa que você vai seguindo. Você geralmente segue um líder por conta da sua autoridade, né? Então Jesus possuía essa autoridade. Ele era o que? Ele era zeloso, tinha cuidado pelas coisas, principalmente as coisas referentes a Deus, né? Ele seguia com muito cuidado, muito carinho. Ele era zeloso, ele era paciente. Nosso Jesus Cristo, ele era paciente. Ele não entrava em desespero a qualquer momento. Ele tinha paciência. Ele era sensível. Lógico, ele via as pessoas com algum problema, ele ia lá e curava a pessoa, né? Ele tinha essa sensibilidade de curar, né? Um exemplo é aquela pessoa que desceu do telhado, aquela pessoa paralítica, né? Que desceu do telhado, Jesus Cristo teve o quê? Ele foi sensível, né? E curou aquele paralítico, né? Ele era o quê? Humilde. Ele era humilde. Jesus você não vê, ele não era orgulhoso, nada. Isso demonstra o quê? Essa humildade
Na própria leitura bíblica em classe que nós fizemos, que fala assim, ó, e achando na forma de homem, né, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, né? Então, ele era humilde, ele era misericordioso, ele era Deus, né? Se ele não tivesse a misericórdia, ele não queria nem saber das pessoas, né? Ele tinha misericórdia, ele era obediente, né? Acabamos de ler a passagem aqui, a mesma, o que ele foi? Aqui você vê duas características do caráter, né? A humildade e a obediência, né? Sendo obediente até a morte e a morte de cruz, né? Ele era justo, justiça, né? Ele era justo, é aquilo que eu falei para vocês. Quando ele chegou lá no templo, ele viu aqueles cambistas, pessoas fazendo comércio ali dentro do templo. Ele era justo, ele não gostou nem um pouco daquilo, né? Ele era puro, lógico, Deus, ele é santo, ele é santo, nosso Jesus Cristo, ele é santo. Ele foi tentado, mas em nenhum momento ele caiu na tentação do inimigo. Ele era puro, né? E ele é fiel. Ele é fiel. Se ele disse que ele vai voltar, né? E as coisas estão acontecendo. Você pode ver. Nós temos que ter acessibilidade, né? Que as coisas estão acontecendo. Ele vai voltar, né? Ele foi preparar o quê? Morada para nós, né? Então ele é fiel. Então, realmente, se a gente for pegar aqui a lição, encontraremos o quê? Um Jesus, o caráter admirável, né? Que tem muitos a nos ensinar. Porém, uma coisa importante, dentro de todas essas características do caráter de Cristo, né? Tem uma característica que ele não deixou em nenhum momento, que foi o quê? Qual que era o foco principal de Cristo aqui na Terra? Era o quê? Era se dar, né? Morrer e morte de cruz, né? Ali ele estava o quê? Perdoando nossos pecados, né? Então, não precisava mais você sacrificar um cordeiro, né? Porque ele é o cordeiro vivo, né? Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitar como único e suficiente Salvador, você já recebeu esse sacrifício que Cristo fez na cruz por você. Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele jamais, durante todo o seu ministério, ele perdeu o foco, que era o quê? O foco dele era a cruz. O foco dele era a cruz, né? Ele sabia que era difícil, mas ele jamais, né? O motivo que trouxe o verbo a se fazer carne foi para que a humanidade fosse alcançada pela salvação, né? Certo? Então a Bíblia relata curas e milagres, né? Maravilhoso, mas ele não perdeu o foco, né? O verbo se fez carne, a ação, tudo isso que a gente faz é ação. A ação, ela se fez carne em pessoa. Ele veio e não perdeu o foco, né? Porém, ele, como eu acabei de falar, nunca perdeu o foco. A cruz estava logo ali. Ele morreu para nos dar a vida. Agora, uma pergunta que a lição faz para todos nós. E você? Qual é o foco da sua vida? Qual é o foco de nossas vidas? Né? Qual tem sido o foco? Qual tem sido a prioridade em nossas vidas? Né? Nós crentes, depois de tudo isso que a gente está estudando, tudo isso que a gente está vendo, né? Isso foi o primeiro tópico, o primeiro capítulo da lição, né? O segundo capítulo, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Né? Certa vez, uma pessoa perguntou
para Cristo, né? Quem é o meu próximo? Vamos ver essa passagem? Ela está em Lucas, capítulo 10. Deixa eu procurar aqui, ó. Lucas, capítulo 10. Vou tentar achar rapidinho aqui para a gente não perder tempo. Lucas, capítulo 10, os versos 30 ao 37. Ó, um mestre da lei, não, eu falei uma pessoa, mas aqui falou um mestre da lei, uma pessoa conhecida, né? Levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou, ou seja, querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Olha que coisa. Mas Deus, ele é o quê? Ele é sábio, ele é manso, ele não age com emoção, né? Então, mestre, o que deve fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Né? A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí ele fala que é o que? A parábola do bom samaritano. Né? Então, aqui a passagem fala de um levita e fala do que também? Não só o levita, ele ocupava um cargo importante naquela sociedade. Ele cuidava das obras religiosas. Né? Fala que o levita não deu a mínima para aquela pessoa que havia sido assaltada, estava ali, né, jogada no chão, né? Ela tinha sido assaltada, né? E depois, qual o próximo que vem a ele também? Um sacerdote, ou seja, duas pessoas importantíssimas naquela sociedade, um sacerdote e um levita, ambos que cuidavam da área religiosa do povo judeu, né? Segundo a parábola, e nenhum dos dois sequer deu atenção para aquele ladrão. Desculpa, para aquela pessoa que tinha sido roubada, que tinha sido atacada por um ladrão, estava ali jogada, né? Olha que interessante, fala que foi assaltada, tiraram a sua roupa, bateram nele, deixaram quase morto. Mas aí vinha quem? Vinha uma pessoa, um samaritano. O samaritano não era bem visto naquela sociedade, porque era um povo considerado um povo híbrido, né? Ele não era nem judeu e também não era nem gentil. Por quê? Ele não era nenhuma coisa nem outra, era o samaritano. Por isso que existe, né? Existe esse preconceito, a gente vê na Bíblia tanto preconceito entre o povo judeu e o povo samaritano. Né? O povo samaritano é aquele povo do Reino do Norte que foi levado cativo, os judeus do povo do Norte que foi levado cativo pelos assírios, né? Pelos assírios. E aí os assírios ele tinham uma prática de misturar os povos. Então, enquanto o Reino do Sul permaneceu quietinho ali, enquanto o Império Babilônico ainda não tinha levado como cativo, o Sul permaneceu, né? Judá e Benjamim. Mas as outras tribos foram cativas do povo assírio. E nesse momento o que aconteceu? O povo judeu começou a se misturar com outros povos e se perdeu ali ao samaritano. Inclusive, por que leva esse nome? Porque a capital do Reino do Norte religiosa eram duas, era Samaria e Betel, certo? Por isso, Samaria, samaritanos, né? Então, por isso que ficou o povo samaritano, entendeu? É um povo que não é nem judeu e também não é gentil.
é um povo misturado. Então, o judeu autêntico que veio lá do Reino do Sul, conseguiu permanecer durante todo o cativeiro babilônico, até chegar na época de Jesus Cristo aqui, né? Ele era um povo não muito bem visto dentre os judeus. E os judeus e os samaritanos também não ia muito com a cara do judeu, por conta desse preconceito, tá? Mas aqui o samaritano viu, na parábola de Jesus Cristo, você vê que o sacerdote não deu a mínima, nem o levita, mas quem deu a mínima foi o samaritano. O samaritano, ele foi e limpou, tratou dos ferimentos do do que tinha sido roubado, e levou para uma pensão, né, onde cuidou dele e tudo mais. Então, e agora, no final dessa leitura, eu falei, então Jesus perguntou ao mestre da lei, né, quem queria fazer uma pegadinha com Jesus Cristo: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vai, faça a mesma coisa. Ou seja, aqui fala que, independente da sua origem, se você é cristão, você tem que saber quem é o seu próximo, né? Então, o Jesus Cristo, ele não tinha preconceito algum. Ele veio salvar a todos. Então, infelizmente, a religião, ela cria muitas barreiras, barreiras mesmo, né? Então, o que acontece? Nós, infelizmente, a gente acaba, não porque a gente quer, mas a gente, por um motivo ou outro, a gente acaba sendo preconceituoso. Tem que quebrar essa barreira, entendeu? Então, é isso, né? Então, quem que era o próximo, né, conforme o caráter de Jesus? O próximo é quem está próximo a você, independente da origem dele. Você, como cristão, você deve dar atenção, deve agir de boa vontade com essas pessoas. Amém? Então, veja só como Jesus tratava o próximo, mesmo sem perder o foco no seu objetivo maior, que era a salvação de toda a humanidade, né? O que essa história nos ensina? Né? O que essa história nos ensina? Que não podemos esquecer o nosso próximo, pois ele nem sempre é o ilustre ou que se destaca, mas sim aquele que está precisando de uma mão amiga, uma palavra de consolo, um abraço solidário. Então, é fácil você pegar uma pessoa ilustre, conhecida, uma pessoa que se destaca. Não, esse é meu próximo. É fácil. Mas e agora aquela pessoa que você é mais simples, que está precisando de você, né? Uma pessoa mais simples, mais humilde, né? Mais humilde financeiramente até mesmo, né? Você está pronta a estender as mãos para dar atenção, apenas um ouvido, conversar com essa pessoa? Então, isso era que Jesus tinha no seu caráter. Ele não tinha esse preconceito. O terceiro capítulo, né? Pai e filho, uma relação que nos inspira. Esse é muito importante também falar. Da mesma forma que você busca nos seus pais um diálogo, uma submissão e um apoio, assim também Jesus fazia em seu ministério terreno, em relação ao Pai que o enviou. Em obediência ao Deus Pai, Cristo veio à Terra e deu a vida por nós, né? João 3,16. Sempre que eu precisava argumentar algum assunto, buscava no Pai autoridade para fazê-lo. Até nos desafios do cotidiano, né? Jesus em tudo procurava o Pai em oração. Aqui a lição fala assim, Cristo relacionou-se com Deus como seu Pai, orando a Ele.
Cristo relacionou-se a Deus como o seu Pai orando a ele. Cristo se mostrava servo de Deus, obediente, submisso, né? Onde a gente leu aí, né? Ele era submisso ao Pai, reconhecedor de que o poder e a autoridade que ele possuía provinha do Pai. Olha o caráter, ele sendo Deus, também, né? Porque ele é uma das 3 pessoas da Trindade, mas ele era submisso ao Pai. Submisso ao Pai. Mesmo se ele não fosse submisso ao Pai, ele não viria, né? Então, mas Deus mandou e ele acatou, né? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então já estava, Deus ele está fora desse nosso tempo, né? Para ele não existe nem passado, não existe o presente, nem futuro, é uma coisa só. Deus ele foge da nossa compreensão humana, né? Mas Jesus ele foi submisso, ele tinha, toda vez ele estava conversando com o Pai, sempre ele estava conversando com o Pai, até mesmo nos últimos dias aqui na Terra, né? O que ele estava fazendo lá no Getsêmani? Estava orando, conversando com o Pai, naqueles últimos momentos aqui na Terra, né? Que possamos a cada dia nos inspirar no relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Essa é a medida que precisamos almejar em nossa busca constante por Deus. Orar, depender, amar, obedecer e buscar tal intimidade, assim como Cristo fazia. Caráter de Cristo, né? Será que nós temos esse caráter, né? Nós estamos sendo submissos a Deus, né? Será ou não? Né? Deus ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Nós devemos saber que nós não somos nada, nós somos apenas pó. E Deus tem misericórdia, né? Ele tem amor, ele tem misericórdia, né? Ele nos dá graça, mas tudo depende dele. E Jesus deu esse exemplo, né? De dependência do Pai, né? Quarto capítulo. Mas nós temos a mente de Cristo? É uma pergunta. Nós temos a mente de Cristo? Jesus nos deixa um grande desafio ao declarar que devemos fazer tudo da forma como ele fazia. Mas como conseguiremos? Lembra no comecinho do vídeo que eu falei, mas como que a gente vai ter esse caráter de Cristo? Como que nós vamos chegar nisso? Será que a gente vai conseguir? Agora que está o segredo, né? O segredo ficou para o final, mas a lição fala assim, ó, o apóstolo Paulo nos dá uma importante dica. Qual que é a dica? A dica é o próprio texto áureo, né? Mas nós temos a mente de Cristo, né? E como? Então, o que é ter a mente de Cristo? Essa é a nossa dúvida. Eu também quero saber. A lição fala assim, ó. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo, olha o Espírito Santo aí, chegando, né? O Espírito Santo passa a habitar nela, levando a ter um discernimento espiritual de todas as coisas. Tá? O segredo é esse. É o Espírito Santo. Quando você aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começa a fazer parte da sua vida. E aí seu caráter vai ser mudado e moldado, né? Vai a partir desse momento que você aceita o Espírito Santo como o único, aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu caráter. E qual que é o parâmetro desse trabalho do Espírito Santo?
o caráter e a mente de Cristo. E aí que você vai começar a entender como Cristo, não que você vai ser Deus, mas os atributos comunicáveis que Deus nos permitiu termos, você vai começar a agir no que é o caráter do cristão. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele se prostituía, não se prostitui mais, né? Se ele era corrupto, ele não vai ser mais corrupto, não vai se corromper mais, e assim por diante, né? Ele vai pensar mais no próximo, né? Ele vai deixar de ser egoísta, ele vai pensar no próximo, ele vai ter mais amor, ele vai ser mais fiel, e aí vai trabalhando. É o Espírito Santo passa a habitar. E nesse momento que começamos a fazer as coisas de um jeito diferente de como era antes, que eu acabei de falar. É o Espírito Santo que vai trabalhando em você. Mais do que conhecer a palavra, precisamos viver, pensar e agir conforme a palavra, né? O que está escrito em Lucas 10 e 25? Também é uma outra passagem interessante, Lucas 10 e 25. Vamos ver aqui, ó. Lucas 10 e 25. O que está escrito em Lucas 10 e 25? É justamente a parábola do samaritano, né? Então, quem que está perguntando para Jesus? O mestre da lei. O mestre da lei. Então, o mestre da lei, ele sabia das leis, mas ele não colocava em prática. Adianta você ler a Bíblia não tendo o Espírito Santo na tua vida? Não adianta nada. Ele vai se tornar um livro simples, um livro qualquer. Mas quando você pede a direção do Espírito Santo no momento que você está lendo a palavra de Deus, Deus vai começar a mostrar para você através da tua palavra, a palavra se torna viva. Ela vai começar a agir em você e você vai começar a agir conforme como deve agir dentro da Escritura, né? Porque não adianta, o cristão não adianta apenas ler a Bíblia, orar e tudo mais. O cristão ele tem que ler a Bíblia, orar e agir, né? Agir como Cristo agia. Aí sim é o verdadeiro cristão, né? Então, e ter a mente de Cristo não é difícil, a lição fala. Muito pelo contrário, é até prazeroso. Basta apenas se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e aos poucos ir vivendo uma intimidade gradativa com o Senhor. É gradativo, né? É a santificação, né? A santificação progressiva, né? Então, isso quando você aceita Jesus, você é santificado. E quando você continua a vida como Cristo, como cristão, você busca a santidade progressivamente. Amém? Então, ir vivendo uma intimidade gradativa com o Senhor, nos entregando totalmente a Ele. Quando percebemos, já estaremos fazendo as coisas de um jeito que não fazíamos antes. Eis que tudo se fez novo. Amém? Então, quero que você fique com essa reflexão. Na verdade, essa reflexão primeiramente serve para mim e depois para você, adolescente, para você, irmão, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Então, meu querido, eu quero agora fazer uma oração e concluir essa lição com você. Amém? Senhor maravilhoso Deus, grandioso Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, sabendo que não está fácil esse momento, mas devemos ter a mente de Cristo, ser submissos a tudo que está acontecendo, sabendo que tudo está no controle. E sabemos
que como parte da igreja, nós sabemos que nós estamos protegidos debaixo das tuas asas, Senhor Jesus. Senhor amado, abençoe que esse vídeo, que essa aula chegue para os adolescentes, que seja de grande valor, que eles possam refletir e que eles possam agir como verdadeiros cristãos. Senhor Jesus, eu te agradeço, estenda suas mãos sobre a vida de cada um, a família de cada um durante essa semana, em nome de Jesus. Amém.